Você já se imaginou recebendo uma carta do apóstolo Paulo? Pois é isso que está acontecendo durante todas essas manhãs no Reavivado por sua palavra. É uma carta de Paulo para mim, para você que somos a igreja de Deus. E neste capítulo de hoje, capítulo 12, Paulo fala muito pontualmente sobre dons. Qual é o seu dom? O que você tem feito para Jesus? Como você tem se deixado usar para Ele? Ou você é daquele tipo de pessoa que fica olhando para o outro e pensando, se eu tivesse o dom que fulano tem, que a fulana tem. Meu querido, este capítulo de hoje vai falar com o seu coração, com o meu também. Cada um de nós temos um tipo de dom e todos são importantes para o crescimento da palavra de Deus e da pregação do evangelho em todo o mundo. Então, antes de reclamar, se coloque à disposição que Jesus vai te dar, o Espírito Santo vai te conceder muitos dons. E lembre-se daquela parábola que um dia Jesus contou. Um homem viajou, lembra dessa parábola? O homem foi viajar, ele chamou os servos e deu para 3 dos seus servos uma quantidade de talentos. Para um ele deu 5, para outro 2 e para outro 1. Os que usaram os talentos tiveram seus talentos multiplicados. Então, baseado nisso, nós vamos então para o estudo do capítulo de hoje, que é o capítulo 12. Pegue a sua Bíblia, imagino que você já conheça um pouquinho sobre. Se você não conhece ainda, se debruce neste capítulo tão especial para você aprender também um pouco mais. A respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, porque vocês agora não são como eram outrora, não são como eram antes. Pois pelos ídolos mudos eram facilmente levados e pelo seu vão conhecimento é que vocês eram guiados. Quem tem o Espírito Santo não diz que Jesus é amaldiçoado e que Jesus é o Senhor, só diz quem é pelo Espírito Santo guiado. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito mesmo é. Há diferentes tipos de ministério, mas o mesmo Senhor é que é. Também há diversidade de toda e qualquer realização, mas é o mesmo Deus que em tudo realiza a operação. E o Espírito é concedido para um bom aproveitamento, porque a um é dado sabedoria e a outro é dado conhecimento. A um é dado a fé, a outro o dom de curar, a outro a operação de milagres e a outro o dom de profetizar. Um tem discernimento de espírito, outro fala em línguas, uma variedade. Vou trocar aqui que eu tenho uma puladinha. Um tem discernimento de espíritos, outro fala em línguas, uma variedade, e o outro, para traduzi-los, o Espírito Santo dá com a capacidade. Mas um e o mesmo Espírito está essas coisas a realizar, e cada um dá individualmente da maneira que ele quer lhe dar. Como um corpo que tem muitos membros, e num só corpo são constituídos, é assim que também ocorre com respeito a Jesus Cristo, pois em um só Espírito fomos batizados, sejam judeus ou sejam gregos, sejam livres ou escravizados, e de um mesmo Espírito a beber, a todos nós nos foi dado. Se o pé disser, porque não sou do mão, eu já não sou do corpo, nem por essa razão ele deixa de ser do corpo. E também se o ouvido semelhantemente disser, porque não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde o ouvido estaria? E se todo o corpo fosse ouvido, como o cheiro se cheiraria? Mas Deus dispôs o corpo de maneira que sabia ser o melhor. E onde estaria o corpo se todos fossem um membro só? O certo é que há muitos membros, mas existe um corpo só. Não precisamos de ti, não põe as mãos, aos olhos a mão dizer, e nem ainda a cabeça aos pés, eu não preciso de vocês. Mas podemos entender exatamente o contrário. Os membros do corpo que parecem ser frágeis, esses é que são os mais necessários. E os que nos parecem menos dignos são os que recebem maior honra. E os que nós parecem indecorosos são aqueles que nós revestimos de maior honra. Mas os membros mais nobres não têm sobre isso necessidade. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que honra não tinha em verdade. Meus queridos, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer nesse trocadilho todo é que eu e você somos membros de um só corpo, cuja cabeça se chama Jesus. E não importa se você sabe cantar e eu não sei, se eu sei fazer poesia e você não sabe, se você tem um dom que eu não possuo, todos nós somos importantes na causa de Jesus.
Essa é a maravilha do Evangelho. Deus aceita todos. Todos nós fomos batizados, quer judeus, quer gregos, brancos, negros, homens, mulheres. Todos somos chamados a fazer parte de um só corpo, que é Jesus Cristo. Meus queridos, é bom demais estarmos em união. É bom demais pertencermos a este corpo. E em breve nós seremos um só corpo para a eternidade. Enquanto esse dia não chega, continue conosco no Reavivados pela sua palavra, pela Bíblia em poesia, nos ajudando a crescer e proclamar esse Evangelho, compartilhando essa mensagem de graça a muitas pessoas, para que o Evangelho chegue a muitas outras pessoas e muitos se preparem para a volta de Jesus que não está longe. Então, meu querido, beijos para vocês. Eu amo vocês mesmo sem conhecer, porque você ama Jesus. E se ama Jesus, nós somos amados por Ele também. Que Deus te abençoe ricamente e fica aqui o que eu sempre digo: seja hoje reavivado pela palavra do Senhor.